Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você curiosa, para você curioso que quer saber tudo o que acontece na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Gente, ele está cada vez pior com isso, Eu viu? quero entrar num coral, Marcelo Tô Duarte. gostando. Abud, eu lembro quando a gente começou Você já está falando de podcast há muito tempo, mas quando a massa começou a falar de podcast, que isso virou, né, vamos dizer, uma novidade, todo mundo querendo investir, eu fui assistir uma apresentação sua no Teatro da FAP, você fez ali uma mesa com gente que estava produzindo conteúdo, e vocês apresentaram uma pesquisa que a FAP fez, né? Você chamou atenção para alguns nichos pouco explorados. E eu lembro que um deles, que você falou ali, era essa área infantil, né? Podcasts para criança. Você falou, olha, se eu tiver que dar dicas de caminhos para serem tomados, você falou, tem muita coisa ainda. Hoje em dia, já passou muito tempo, já tem uma quantidade muito maior, mas quando você falou, olha, público infantil não está sendo bem cuidado na podosfera. Como é que está hoje isso? Hoje já é diferente, né? Hoje eu acho que todos os públicos estão bem contemplados, tem produto para todo mundo mesmo. E, no caso, o público infantil, além de estar bem servido, tem uma novidade que eu achei muito boa, ouvi mesmo e fiquei viajando na história, porque eu tenho um envolvimento muito sério com esse conteúdo que eu vou destacar aqui hoje, que é o DPA, o Detetives do Prédio Azul. Por quê? Porque meu filho era pequeno, adorava, né? Então fui acompanhando a evolução do Detetives do Prédio Azul em várias linguagens, né, Marcelo Duarte? Eu acho que você também talvez tenha acompanhado de perto essa evolução. Menos, mas sim, acompanhei. Então, agora nós temos o podcast, o DPA, As Férias dos Detetives do Prédio Azul, produzido pela Globoplay junto com a B9. Que Excelente. legal. Conta um pouquinho quem está fazendo, como são os episódios, me explica um pouquinho melhor. Então vamos lá. Ele é criado pela escritora que deu origem ao Detetives do Prédio Azul, que é a Flávia Lins e Silva. Tem uma equipe de roteiristas. Entre as roteiristas está a Ana Pacheco, que você conhece bem, você já entrevistou aqui. Sim, sim. Né? Eu também acabei entrevistando lá para o Instituto Claro, então excelente, escrevendo para criança. E o DPA tem uma trajetória diferente. Geralmente um livro gera um filme ou gera uma série de TV. Não, ele começou como série de TV, em 2013 passou a ser uma série de livros, até 2016 pelo menos saíram 3 livros com as aventuras do DPA. Em 2017 vem um filme, aproveitando o período de férias do meio do ano, foi lançado em julho, então aí a gente começou a ter os filmes do DPA. E agora, em 2023, o podcast que também foi lançado nas férias de julho. A ideia foi as férias do DPA nas férias de julho. Mas, como é podcast, a gente pode ouvir a qualquer momento. O detalhe que eu acho... Pode falar. A Flávia, que você citou, ela também tem uma série de livros, né? Ela é uma autora conhecida, a Flávia. Muito conhecida. Ela tem um livro, uma série, né? Que são os Diários de Pilar, que a tornaram conhecida. E depois veio o DPA e aí outros trabalhos que ela assina muito bons. E a Flávia, eu cheguei a entrevistá-la também para falar do DPA lá quando saiu o filme. E ela jogou uma frase que o Washington Oliveto também fala isso em relação ao áudio. Então misturei as duas coisas para valorizar aqui o que nós vamos destacar. Ela disse lá na entrevista que ela faz 50% do trabalho e o leitor faz os outros 50%, que são sonhar, ver o cenário e o personagem como ele pensa, como esse leitor imagina, que é um exercício justamente de imaginar muito grande a leitura. E o Washington Oliveto fala isso do áudio no rádio, né? E a gente pode juntar o podcast a essa continuidade. Também tem muita similaridade entre o trabalho dela, no caso a Flávia Lins e Silva, na literatura, e agora nos podcasts, gerando 50% de criação ali para o restante se completar na cabeça de quem ouve. Então é esse exercício de imaginação que é proposto também com o podcast do DPA. E esse é só áudio mesmo, né? Só áudio mesmo, são 10 episódios com média de 13 minutos. As pessoas encontram no YouTube Music também.
Aí tem uma tela animada ali com os personagens, a gente até vai ver, eu separei um trechinho que tem essa tela dos personagens, né, do Detetives do Prédio Azul, e é o áudio mesmo para as pessoas viajarem. E a sacada qual que é? Justamente por ser áudio, é uma viagem de férias para o Rio de Janeiro, em que o Severino, que é o porteiro lá do Prédio Azul, ele usa a Kombi azul para levar a garotada para o Rio de Janeiro, passear pelos pontos turísticos, e tem muita confusão que acontece em cada episódio, claro, não pode ser diferente, porque tem que ter um mistério para se resolver, para ser o Detetives do Prédio Azul. E aí, qual que é a grande sacada? Uma das personagens, ela pega um gravador, liga o gravador e começa a narrar. Então é um diário, né? É um diário falado. Essa é a sacada para se tornar mais natural essa imaginação. Eu separei um trailer que dá uma dimensão do que é o Detetives do Prédio Azul, esse podcast que é bem bacana mesmo. Vamos assistir, então. Vamos lá. Oi, pessoal! Aqui é a Detetive Flor. Eu quero te convidar para acompanhar as nossas férias no podcast do DPA. Eu, Max e Zeca vamos visitar o Pão de Açúcar, passear pelo Jardim Botânico, ir no planetário, na praia e vários outros lugares incríveis do Rio de Janeiro. E claro, sempre preparados para solucionar qualquer mistério que aparecer. Então, vem escutar as férias do Detetives do Prédio Azul, disponível no Globoplay e no seu aplicativo de podcast preferido. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Pronto, o gravador funcionou. Oi, eu sou a Flor e vou começar a gravar o Diário da Colônia de Férias dos Detetives do Prédio Azul. Detetives do Prédio Azul. Bom, mais alguma curiosidade, então, Abud, para a gente terminar essa nossa conversa? Então, eu falei do Diários de Pilar e eu fiquei pensando que é muito parecido o que a Flávia Lins e Silva fazia com a personagem Pilar, viajando pelo mundo e relatando num diário na época escrito, né, quando ela começou a escrever o Diários de Pilar, e agora ela traz uma viagem local no Rio de Janeiro, passando por vários pontos turísticos, mas que também é um diário falado. E se a gente for pensar, o blog ele começa como um diário escrito, né? A ideia do blog na internet era um diário escrito na internet, as pessoas relatarem a sua vida na internet, e o podcast ele começa como um diário falado na internet. O conceito do podcast, principalmente entre o público jovem, quando surge ali, era como um diário falado. Então acho que tudo isso se amarra no DPA, nesse podcast muito bacana, As Férias dos Detetives do Prédio Azul. Então, eu faço essa ligação entre a origem, né, da literatura, pelo menos que tornou esqueci o nome da escritora agora, a Flávia Lins e Silva, conhecida, o Diários de Pilar, com o que ela faz agora no podcast, com os diários falados dos personagens dos Detetives do Prédio Azul. Só uma coisa que eu não comentei, são 10 episódios, com, em média, 13 minutos cada um, e todos estão disponíveis porque eles foram lançados justamente nas férias de julho. Dá para ouvir quando quiser, inclusive já programar para as próximas férias. Muito legal. Fiquei morrendo de vontade de ouvir. Mas só Uma depois delícia. do programa. Só depois do programa, tá? Senão eu vou sair daqui para eu ouvir agora, dá confusão. Grande Abud, muito obrigado. Semana que vem está de volta. Valeu, um grande abraço, até lá.